Bom dia, vou começar a apresentar. Hoje a gente vai falar sobre zigomicota. Só um minuto. Ai, às vezes eu me embanano ainda nessas coisas, mais de um ano depois. Ainda me embanando com a apresentação. Agora acho que vai. Vocês estão vendo? Que é a nossa mesma... Sim. Tá. Então, a gente começa aqui com a nossa mesma filogenia dos grandes grupos de fungos, que é, assim, aquilo que eu sempre falo, que é o que todo mundo deveria saber, né? Ou pelo menos quando a gente dá aula, assim, e fala geral de fungos, esses seriam, assim, os grandes filos, primeiros que vêm em mente. Então, basidimicota e ascomicota, a gente já viu, glomeromicota a gente falou, que inclui as micorrizas arbusculares. Nessa aula a gente falou também de outras micorrizas, né? Foi a aula da semana passada. Hoje, então, a gente vai falar de zigomicota sensulato, que inclui vários outros filos, que eu já vou mostrar. E na semana que vem a gente acaba de ver todos os grandes filos, que vai ser, então, Chytridiomycota sensulato, que inclui os fungos aquáticos. Então, zigomicota sensulato está representado aqui, né? Esse nome, então, zigomicota, não existe mais, sistematicamente falando, né, assim, em termos de nomenclatura fúngica, zigomicota em si não existe mais, mas o grupo foi, então, separado, né, dividido em grupos mais naturais, que incluem agora esses 8 filos aqui. Então, Basidioboloomycota, Zoopagomycota, Quixelomycota, Enteroftomycota. A gente vai ver um exemplo desse filo. Calcariosporielomycota, Mucoromycota, eu acho que é a ordem, desculpa, o filo maior que tem em número de espécies, e Mortierellomycota. No final da aula, todo mundo vai ter que dizer uma vez todos esses nomes aqui, brincadeira. Pegadinha. Então, a gente vai ver alguns exemplos e vamos ver, então, de maneira geral, aspectos que incluem ou que tocam a todos esses filos. Então, o nome zigomicota se refere ao tipo de reprodução desses fungos, que ocorre por fusão gametangial, ou copulação gametangial, pode ser dito também, que são, então, 2 gametângios, que nesse caso, então, são 2 pontas de hifa, que se transformam, né, em gametângios, e essas 2 pontas de hifa, então, se fundem para formar o zigosporângio, que nessa foto aqui, então, é essa estrutura que está aqui, e que a gente consegue ver dentro dela vários esporos. Então, essa é a estrutura de reprodução sexual que representa zigomicota sensulato. Então, a gente vai ver, mais para o final da aula, a gente vai ver como é que isso aqui acontece. Então, os zigomicota, bom, e o nome da estrutura que contém os esporos sexuais é o zigosporângio. Então, em zigomicota, as hifas são cenocíticas. Eita. Então, são hifas sem nenhum tipo de divisão. Elas, assim como a gente viu em glomeromicota na semana passada, não tem nenhum tipo de divisão nas hifas que são cenocíticas. Então, a gente diz que elas são aseptadas.
vai acontecer a formação de septos em duas situações. Então, por exemplo, se uma ponta da hifa vai se transformar num gametângio, ou seja, numa estrutura sexual, essa ponta da hifa, antes disso acontecer, a ponta da hifa, ela é separada do resto da hifa por um septo. Então, é mais fácil, eu acho, de a gente entender por que e quando os septos vão se formar, quando a gente sabe, quando a gente entende por que isso acontece, né? Então, imaginem que tudo aqui, quando não tem septo nenhum, tudo que está dentro da hifa se comunica, ou tem, né, tem as organelas e os núcleos estão se movimentando livremente, é um espaço que tem, ao longo dele todo, as mesmas características. No entanto, se a gente pensar que uma porção da hifa precisa entrar numa fase diferente, né, que nesse exemplo que eu estou dando aqui, a fase sexual, ou mesmo a fase assexual, ou seja, se essa ponta da hifa precisa sofrer transformações para produzir esporos, ela precisa ser isolada do restante da hifa, porque aqui dentro, nessa pontinha, vão acontecer alterações, sejam elas em termos das organelas, o que as organelas vão produzir, de divisão ou fusão nuclear, ou mesmo de sinais químicos que vão acontecer aqui, que precisam ser diferentes para que ocorra a produção de esporos, e para isso essa ponta, né, tem que ser isolada do resto da hifa, que vai continuar com aquelas mesmas outras funções mais gerais do organismo. Então, esse aqui é o primeiro caso. Vai ocorrer a formação de um septo quando uma parte da hifa, ou uma ponta da hifa, for produzir esporos, sejam eles sexuais ou assexuais. Então, no caso do zigomicota, a gente vai ver que duas pontas de hifas compatíveis são necessárias para que ocorra a formação do esporângio sexual, do zigosporândio, né? Então, aí, nesse caso, duas pontas vão ter que ter a formação de septos para elas poderem se fundir, e tudo que vai acontecer de diferente no citoplasma vai acontecer aqui nessa região e não vai afetar o restante do organismo. A gente vai falar, então, mais disso. A parede celular também é formada por quitina e beta-glucanas, que são os dois componentes principais das paredes dos fungos. Não tem células nem esporos flagelados, não existem esporos aqui, a gente já, nesse ponto, os fungos já perderam essa característica. Eles são fungos que são colonizadores primários, então, como eu falei, na mensagem que eu mandei hoje de manhã para vocês, eles gostam de açúcares simples, geralmente, e são os primeiros a aparecerem em várias situações de decomposição. E eles também não têm centríolos. Então, em todos os grupos, na verdade, que a gente viu até agora, a gente viu isso lá na primeira aula, né? Os centríolos estão ausentes e existe uma estrutura que está associada à carioteca, que são os corpúsculos polares do fuso, que são os que fazem a divisão nuclear. Então, isso a gente já viu lá no iniciozinho. Então, a gente vai ver alguns exemplos primeiro sobre a ecologia desses organismos. Então, eles podem ser saprótrofos, endosimbiontes, parasitas ou até mesmo predadores. Não sei por que ele está passando sempre duas vezes quando eu passo uma só. Bom, então, Mucoromicota é aquele que eu falei que é o filo que provavelmente vocês já viram, certamente vocês já viram, todo mundo já viu, já teve contato e já xingou algum Mucoromicota. Mucoromicota inclui Mucorales, que é a maior ordem dentro do filo, e são principalmente sapróbios, ou saprótrofos. E aqui a gente tem dois exemplos que eu vou falar um pouquinho mais, que um é o Rhizopus, que todo mundo já viu e já xingou, talvez até já tenha comido, provavelmente, pelo menos os esporos. Rhizopus é o famoso fungo preto do pão. E uma coisa com relação aos fungos e aos pães,
os melhores pães mofam e relativamente rápido, né? Isso quer dizer que é um pão que é, enfim, mais natural, que não tem preservantes, não tem conservantes, né? Aqueles pães que a gente, né, se a gente compra aquele pão que fica meses, mesmo fora da geladeira e nunca mofa, tem algum problema ali, né? Provavelmente esse pão tem coisas que são piores do que o mofo que a gente eventualmente poderia comer, que são, né, muita química, muita coisa para manter o pão, para dar mais tempo de prateleira, que a gente fala, né? Para que o pão possa durar mais tempo. Mas aí, em contrapartida, a gente provavelmente está ingerindo também outras coisas que são colocadas ali. Mas, enfim, né, é uma alternativa. Pão com menos química mofa mais rápido. E o outro gênero que a gente vai ver um pouquinho é Pilobolos, que é esse gênero aqui que talvez vocês não tenham visto, mas a gente vai dar um jeito de mostrar quando a gente tiver aula prática presencial, um dia nessa vida, que é um gênero que é super bonito e cresce no esterco. Então, já vou falar dele, e eu gosto de mostrar porque ele é muito lindo mesmo. Então, por que ele está fazendo isso? Então, ainda em mucorales, aqui a gente tem risopos, de novo, aqui no morango, né, o morango, e geralmente as frutas são muito contaminadas por membros dos mucorales, que é aquele mofo que começa branquinho e depois fica preto, ou fica verde, às vezes azul ou rosa, né? A coloração, ela surge um pouco depois, e é o resultado, na verdade, da coloração dos esporos, né? Então, aqui a gente vê que esse aqui está um pouco mais branquiçado. Nesse aqui, e na foto que eu coloquei no Moodle, eu coloquei um close mais de perto ainda dessa região aqui. Os pontinhos pretos, então, são pontas de hifas que, né, foi formado um septo em algum lugar, e essas pontas de hifas têm milhares e milhares de esporos pretos. Deixa eu deixar alguém entrar aqui. Já volto. Milhares de esporos que têm esporos que são negros, são esporos pretinhos, e que dão, então, esse aspecto para esse fungo. Então, são fungos que são chamados também de... o nome comum deles, às vezes, é fungo alfinete. Justamente porque tem uma ponta de hifa, que geralmente é hialina ou branca, e a parte superior escura, cheia de esporos, e fica parecendo um alfinete. Então, é isso que a gente vê no morango, no mamão, em várias frutas. Esse é um dos fungos mais comuns, e no pão, mais comuns. Então, é uma das maiores ordens em número de espécies, tem espécies bastante comuns, e, né, aqui algumas, talvez surpresas, talvez não, é muito usado na indústria e na produção de alimentos. Então, não são só os macrofungos, os cogumelos que são usados na alimentação, mas vários mucorales também. Então, vários mucorales produzem muito ácido cítrico, e esse ácido cítrico proveniente dos fungos, muitas vezes é o que é usado, por exemplo, para dar sabor em bebidas, né, como refrigerantes, aqui é só da limonada, estou mostrando, né, porque é mais barato e mais fácil extrair o ácido cítrico do fungo do que, né, para esse tipo de indústria, do que do próprio limão ou dos próprios, né, sabores cítricos, frutas cítricas. Então, essa é uma das utilidades, né, digamos assim, na indústria, e vários outros ácidos, como fumárico e láctico, são usados também em outros tipos na indústria, em outros tipos de alimentos. Também não sei se vocês conhecem ou se já viram tempê. Tempê é um alimento que é originário da Indonésia. Aqui agora
tinha uma pessoa, uma época na Lagoa que fazia, a gente não vê muito, né, mas é um alimento que é bastante nutritivo, tem bastante proteína, então, principalmente para quem é vegano, vegetariano, é bem comum, assim, as pessoas gostam bastante. E tempê, ele é feito de soja, a gente vê aqui, então, esses grãos que a gente vê aqui são grãos de soja, e é a soja que é inoculada também com um fungo da ordem Mucorales. Também é uma outra espécie de risópos, agora eu não me lembro qual que é usada, mas outros fungos também podem ser usados, e o que a gente tem, então, é esse bloco aqui, ele meio que lembra tofu, não tem um sabor muito, muito forte, só que ao invés de ser uniforme como o tofu, ele tem os grãos da soja envoltos pelo micélio. Então, ele é inoculado com o fungo, o micélio cresce, é controlado para que ele não entre na fase sexual, não produza esporos assexuais, então ele não muda de cor. E é então esse bloco assim de soja envolto por micélio fúngico. E agora eu acho que um lugar que eu vi que está vendendo isso aqui, é uma loja que se chama Japan Foods, que fica no Campeche, e vem de São Paulo. Eu não me lembro, essas coisas geralmente são mais caras, né? Um produto que, enfim, que não é conhecido, daí a produção é meio caseira, é pequena, mas ele pode ser feito, então, com soja, o mais tradicional é soja e risópos, mas o pessoal também faz usando feijão ou arroz, dá para usar outros grãos como base, com esse mesmo risópos, e eu já vi na internet, num dos grupos de fungo, pessoas que estavam fazendo teste, só que depois a pessoa não continuou postando, então não sei se deu certo, usando soja e inoculando com pleurotos, com shimeji, por exemplo. Então ao invés de produzir o cogumelo, a ideia é ter só o micélio do shimeji envolvendo a soja. E deve ficar super, super gostoso, porque aí é um micélio que tem um sabor um pouco mais diferente, assim. Não sei se alguém já ouviu falar, então esse é o tempê. E um outro alimento já mais industrializado um pouco é essa empresa aqui chamada Corn faz os nuggets de mentira, né? Falsos nuggets, que parece aqueles chicken nuggets, né? Como se fossem pedaços de frango empanado. Só que ao invés de ser frango, é uma massa de micélio. Micélio somático, compactado, empanado e frito, e que parece chicken nuggets, mas é mold nuggets. São nuggets de mofo, praticamente. Só que também aqui com controle para que não sejam produzidos esporos assexuais. Então, essas são algumas novidades alimentícias envolvendo mucorales, e que são muito pouco conhecidas porque geralmente isso não está explícito, né, e nesses dois casos, dessas duas comidas aqui, são coisas que não tem muito no Brasil, né, não existem aqui ainda. E esse aqui, eu não sei por que está passando direto, gente, acho que tem que sempre fazer isso, passo 1 e ele passa 3. Então, agora entrando em outra ordem, né, a gente estava vendo mucorales, agora aqui em Pilobolales, eu quero dar esse exemplo, então esse é um fungo saprótrofo, que é Pilobolus, e vocês podem ver, ele é super bonito, né, aqui a gente tem, isso aqui é visto na lupa, como se a gente estivesse olhando numa daquelas lupas, daquele microscópio estereoscópico que a gente tem na sala, na UFSC, e aqui a gente vê, então, a estrutura bem, bem definida. Quando a gente olha, ele cresce em esterco, né, então aqui, o que está escuro aqui no fundo é esterco, e no esterco a gente vê, então, se está úmido ainda, a gente vê como se fosse uma nuvenzinha, um micélio, como se fosse um mofo branquinho, claro, assim, crescendo em cima dele.
E quando a gente pega, esse aqui também meio que parece, a gente consegue ver a olho nu ele parece mais ainda com um alfinete, né? Mas nesse caso aqui, o Pilobolus, ele tem, então, esse stipe, né, alongado, então a gente tem aqui o micélio que a gente não vê, que é o micélio somático que está crescendo no esterco. Esse micélio, então, forma esse stipe, e ele tem aqui uma vesícula cheia de água, e aqui a parte preta, bem na parte mais superior, que é o esporângio, e que está cheio, carregado de esporos assexuais. Então, o ciclo de vida do Pilobolus ocorre assim: ele cresce no esterco, né, que a gente está vendo então aqui nesse desenho, aqui está o micélio somático que eu estou desenhando, ele forma essa estrutura de reprodução assexuada, e aqui em cima está o esporângio cheio de esporos assexuais. Para esses esporos assexuais germinarem e darem origem a outro micélio somático, para começar, né, um outro fungo, esses esporos precisam passar pelo trato intestinal de herbívoros, que podem ser vacas ou podem ser cavalos, geralmente, são os mais comuns. Então, o que acontece? Como que esses esporos vão passar pelo trato intestinal desses animais se eles estão crescendo no esterco? Para isso, o Pilobolus, então, desenvolveu uma estratégia, e ele precisa lançar, como a gente está vendo aqui, esse saquinho de esporos, o esporângio, o mais longe possível do esterco quando ele está crescendo. Né? Existe uma regra, digamos assim, de quão perto os bichos pastam do seu próprio esterco, né? Então, existe uma região que pode chegar até 2 metros, que é essa daqui, que é uma região chamada de zona de repugnância. E a zona de repugnância, então, é uma área em volta do esterco onde os bichos não se alimentam. Então, imaginem, esse funguinho aqui, bem pequenininho, tem que lançar os esporos dele o mais longe possível, até 2 metros, às vezes, de distância, mais longe de onde ele mesmo está. Então, como que isso acontece com uma coisa tão pequena, né? Além de lançar longe, que ele consegue, ele também é considerado o ser vivo mais veloz do planeta. Hoje eu coloquei um vídeo que fala sobre isso. Né? Então, o ser vivo mais veloz do planeta não é o cheetah, né? O cheetah que a gente acha que é um felino, né? Mas é o fungo. Então, essa aqui a gente não vê, mas no pescoço aqui, nessa parte mais superior do stipe, tem uma região que é fotossensível, tem um anel aqui de carotenoide que é fotossensível, e o que acontece é o seguinte, então, quando o sol começa a subir, né, começa a clarear o dia, essa região que é fotossensível direciona todo o esporângio, todo o esporangióforo, então, isso aqui é o esporângio, e ele inteiro com vesícula e stipe é o esporangióforo. Então, todo o esporangióforo é direcionado se movimenta em direção à luz e ocorre então uma inclinação do esporangióforo todo. Essa inclinação causa um turgor aqui na vesícula, que é cheia de água, a ponto que ela, enfim, num ângulo específico, essa vesícula explode e lança, então, esse esporângio lá para longe. Então, existem trabalhos de física mostrando a força, a velocidade, o ângulo correto em que isso acontece, e é uma estratégia fantástica para que ele consiga completar o ciclo dele. Então, o esporângio cheio de esporos é lançado o mais longe possível e o mais rapidamente possível, e os herbívoros, então, se alimentam de novo desse gramado, né, ou desse capim que está mais longe, e voltam a ingerir os esporos, defecam, e isso fecha o ciclo quando os esporângios se formam, os esporangióforos se formam de novo no esterco.
Isso é tão incrível e tão fantástico, ele é tão lindo, que tem até, em Nova York, tem um grupo de dança moderna, chamado Pilobolos, que o nome foi dado justamente em homenagem a esse fungo. Então, entrando, né, na questão, assim, que os fungos inspiram várias coisas, várias obras, artes, né, música, que podem ser influenciadas pelos fungos. O fundador do Pilobolos, grupo de dança Pilobolos, é filho de um biólogo. Então, por isso, o nome. Então, eu coloquei acho que 2 vídeos mostrando Pilobolos lá no Moodle, sugiro que vocês assistam. Um é mostrando o crescimento dos esporangiósporos, e o outro é mostrando em câmera lenta, que é um vídeo muito legal, que mostra justamente o momento em que a vesícula explode e lança com a água o esporângio. Perguntas até aqui? Aqui no chat está tranquilo. Certo. Então, vamos passar para o seguinte, que é Entomoptoromicota. Entomo é de inseto, né? De entomologia. Esses, então, são fungos que crescem dos insetos, que são endosimbiontes dos insetos. Então, tem um grupo que inclui o fungo que dá nome ao filo, que é Entomophthora musci. Esse cresce em moscas, acaba atuando também como um controle natural de moscas nos lugares onde ele ocorre. E nesse caso, então, eles atacam as moscas e formam esporângios. Aqui a gente vê, então, uma foto em microscopia óptica. Aqui são os esporângios crescendo, e aqui a massa de esporos na parte mais superior, né, cor-de-rosa. Então, esses esporângios, o micélio somático cresce nas moscas, mata a mosca, e depois forma esses milhares de esporângios que produzem milhares de esporos que são dispersos no ambiente. Em geral, então, uma das coisas que é observada nas moscas contaminadas por esse fungo é que quando elas morrem, então, elas pousam no último substrato da vida delas, a cabeça acaba sendo inclinada para frente e as patas traseiras, que a gente vê aqui, então, suspendem-se, se esticam assim, para suspender e elevar o abdômen. O abdômen, então, que está cheio de esporos, então isso que a gente vê que parece meio brilhante aqui, isso tudo aqui são esporos, é a massa de esporos, e essa posição facilita a dispersão dos esporos, porque deixa uma área aqui maior para os esporos serem dispersos. E aqui na foto de baixo, então, é a visão em microscópio óptico de um intestino, com vários tipos de esporos de fungos, de vários formatos diferentes, vistos, então, dentro de um inseto. Então, aqui é mostrando só a diversidade de formas de esporos que esse grupo pode apresentar. Fungos parasitas. Então, aqui a gente vai falar de fungos parasitas dentro desse grande grupo do Zygomicota. Então, a gente tem um exemplo que é curioso, né? Que é um fungo parasita, que é um Zygomicota sensulato, parasitando um Basidiomycota. Nesse caso aqui, né, o cogumelo é do gênero Mycena, que é um Basidiomycota, e esses aqui, a gente vê que eles estão como se fossem com cabelo, né, como se eles estivessem, assim, cheios de pelinhos. Esses pelinhos são os Zygomicota parasitando a Mycena, parasitando o cogumelo. Então, né, tem gente que pergunta, mas fungo mofa? Cogumelo também mofa. Cogumelo também precisa ser decomposto, né? Então também pode ser atacado por outros fungos. E aqui embaixo, essa outra foto é um tardígrado, né? Acho que vocês conhecem, eles são conhecidos, né? A gente chama o nome comum de urso d'água, ursinho da água, né?
que são aqueles bichos que resistem a tudo, que já foram para o espaço, são super fofos, né, microscópicos, mas eles não resistem aos zigosporângios desse zigomicota. Então, a gente vê aqui um zigomicota que atacou e matou esse tardígrado aqui. Aqui em cor-de-rosa, a gente tem o zigosporângio com esporos, né, com esporos sexuais, formado aqui dentro do corpo dos tardígrados. E aqui, então, nosso último exemplo é um zigomicota que é predador. Nesse caso, ele é um predador de nematóides, e esses fungos, eles têm, então, hifas que se subdividem e que formam anéis. Então, esse aqui é um anel, né, no meio da hifa, e esses anéis, eles são fungos de solo, e esses anéis produzem substâncias que atraem os nematóides. Os nematóides, então, são atraídos pelas hifas, e quando eles passam, ou se aproximam e passam por esses anéis, essa hifa imediatamente infla, ela incha, fica cheia de água, forma, então, um anel que prende o zigomicota no anel. Então, aqui a gente tem uma microscopia, em microscopia óptica, né? Aqui esse mais grande, aqui mais grosso, é o nematóide, e aqui a gente tem as hifas, eu fiz um desenho mais simplificado, mas aqui são as hifas, então, em volta do nematóide, já estrangulando, prendendo o nematóide, e aqui é uma fotografia de microscopia eletrônica clássica, né, feita por essas pessoas aqui, que é fantástica, que mostra, então, aqui o nematóide preso por 2 anéis, aqui nesse caso, né, 2 anéis já, anéis de constrição, que a gente chama, já com a parte das hifas infladas, né, inchadas, segurando o nematóide. Então, ele prende o nematóide e começa, então, a se alimentar, absorver o nematóide a partir desse ponto, e mata o nematóide. Esses fungos são super importantes e são usados para controle de nematóides que são muitas vezes encontrados em solo, em cultivos de plantas alimentícias, por exemplo, que são parasitas de várias plantas. Os nematóides podem atacar as raízes e prejudicar, matar a planta ou prejudicar a produção. Então, esses fungos são uma forma de controle biológico que pode ser acrescentado ao solo para controle dos parasitas, sem acréscimo de outros, né, de outros químicos ou pesticidas. Então, é um fungo que laça nematóides. E aqui, então, vamos ver um pouquinho sobre a reprodução sexual. Esse é o aspecto mais comum de a gente ver dentro desses grupos. A fase sexual é mais visível, porque eles, geralmente, vários deles são muito bem adaptados e se reproduzem muito bem assexuadamente, e essa é a estrutura, então, que caracteriza o nome dado a eles como fungo alfinete. Então, como eu falei antes, o esporangióforo é a estrutura toda, a gente vai ver nessa imagem aqui. O esporangióforo, então, é tudo essa estrutura aqui. Oi, Geraldine. Deixa eu ver se eu não sei apagar isso aqui, eu risquei sem querer, porque ele pulou na minha mão. Então, toda essa estrutura é o esporangióforo, e a parte superior, que é o que seria a pontinha do alfinete, é o esporângio em si. Então, aqui nesse caso, a gente tem rizópos, é um exemplo do rizópos, que é aquele que é o mais comum, que tenho certeza que vocês já viram. E rizópos, então, na região do esporângio, tem uma vesícula interna na ponta, que se chama columela. Essa vesícula é estéril, mas em volta dela são produzidos os esporos. Então, a gente pode imaginar isso aqui como se fossem 2 balões. Imaginem um balão cheio dentro de um outro balão cheio. O balão interno não tem nada dentro, vai ter, enfim, citoplasma, né, e conteúdo
da hifa internamente, e os esporos, eles estão entre a parede externa do balão interno e dentro do balão externo, nessa região aqui, então, que a gente chama de região esporífera, que é meio cor-de-rosa aqui, agora eu estou pintando de amarelo. Então, aqui ficam milhares e milhares de esporos assexuais, que no Rhizopus, então, em massa, são pretos, e por isso que a gente tem aqueles pontinhos pretos, e que chega a produzir tanto que, às vezes, né, no pão, fica tudo completamente preto ou cinza escuro. Uma outra forma comum também é quando o esporangióforo tem essa vesícula superior aqui, que nem a gente viu em Rhizopus, só que em alguns casos, os esporos não estão tocando a vesícula, mas estão dentro de várias vesículas, ou vários esporangiolos, que contêm os esporos. Então, a gente tem aqui, nesse caso, uma vesícula e vários esporangiolos contendo esporos grudados nessa mesma vesícula. Né? Então, são duas, só para a gente perceber, né, que tem diversidade de formas, e aqui são duas formas diferentes, então, de formação de esporos, que vão depender, claro, do grupo ou do gênero de fungos. Então, essa é a reprodução assexual que a gente viu. Agora a gente vai falar um pouquinho da reprodução sexual, que ocorre, a gente viu lá no começo, ocorre por união de gametângios, e que forma estruturas super bonitas também. Então, a gente chama de copulação gametangial, por causa da união de dois gametângios. Então, eles têm que ser compatíveis entre si, e vão primeiro fundir os citoplasmas, né, unir a parede para a fusão do citoplasma, que é chamado de plasmogamia, e cada um, então, vai ter um núcleo compatível, N, e dentro, depois que ocorre a plasmogamia, então, vai ocorrer a cariogamia para a formação de um núcleo 2N, e aí, então, a meiose com recombinação genética para a produção dos esporos sexuais. Então, deixa eu ver, eu vou mostrar o ciclo primeiro de uma forma geral e depois a gente vê um pouquinho do detalhe desse ponto. Então, lembrando aqui também, as hifas têm núcleos N, núcleos haploides. Tá? Então, a maioria do corpo, lembrem disso, a maioria do corpo do fungo tem núcleos haploides. E a fase diploide, como a gente já viu em outros grupos, só vai acontecer num período curto, que é um período que ocorre antes da formação dos esporos sexuais. Então, aqui vamos ver se também é o ciclo de zigomicota sensuado, retirado e modificado do livro do Raven, de Biologia Vegetal. Então, tem alguns termos que a gente não usa, mas a gente vai vendo em conjunto aqui. Então, a gente vai começar aqui pelos esporos. Então, a gente tem os esporos que são liberados, esses esporos vão germinar, e cada esporo germina dando origem a uma hifa. Então, vamos lembrar daqueles termos que a gente viu lá no comecinho. O esporo tem um núcleo e vai dar origem a uma hifa que tem um tipo de núcleo, e esse núcleo está espalhado em toda a hifa. Então, a hifa cresce, se ramifica, dá origem a micélio, e essa hifa, então, ela é homocariótica e cenocítica. Desculpa. Cenocítica, homocariótica. Sim, tá certo. Então, é homocariótica, porque só tem um tipo de núcleo, que é vermelho, e cenocítica, porque ela não tem nenhum tipo de divisão. Então, aqui a gente tem uma hifa homocariótica cenocítica com núcleos vermelhos, e aqui uma hifa homocariótica cenocítica com núcleos azuis. Então, esse micélio, essa hifa se ramifica, produz, né, forma micélio, e a gente vai ter, então, esses dois micélios que são compatíveis, que se encontram, e aqui a gente tem o começo da formação dos gametângios.
Então, primeiro as hifas vão se aproximar, né? E quando ocorre o reconhecimento, vai ocorrer a formação de um septo aqui. Então, lembram lá no começo da aula que eu falei por que vai acontecer a formação desse septo? Porque agora, a partir desse momento, esses dois pedacinhos de hifa aqui vão sofrer várias modificações que são necessárias para a produção dos esporos sexuais. E isso, a formação do septo isola essas modificações para que o resto do micélio continue crescendo normalmente, né, e não seja afetado por essas modificações. Então, ocorre a formação desse septo e aqui então a gente tem representado, o septo estaria mais aqui nesse desenho, e aqui a gente tem, então, agora os dois gametângios formados, esse aqui, então, é o septo que foi formado, e aqui a gente tem um gametângio com 3 núcleos vermelhos, um gametângio com 3 núcleos azuis. O próximo passo é a plasmogamia. Então, quando eles se tocam primeiro, e para ocorrer a plasmogamia, ocorre a fusão entre esses dois gametângios. Então, agora aqui a gente tem uma estrutura só, onde eles se fundiram. Aqui estão ainda aqueles septos, né? Agora, flanqueando aqui uma região única. E a gente tem, então, pela primeira vez, a formação de uma estrutura que é dicariótica, que tem 2 tipos de núcleos diferentes, núcleos vermelhos e núcleos azuis. Nessa região aqui, o que vai acontecer agora em seguida? A gente pode chamar isso aqui de zigosporângio jovem, porque é a estrutura que vai dar origem ao zigosporângio maduro. Então, o próximo passo aqui é a fusão dos núcleos. Então, aqui a gente vai ter cariogamia, dando origem a 3 núcleos diploides. Então, aqui eles estão pintados de verde, porque eles são agora diploides, e ocorreu, então, a cariogamia. Isso está acontecendo aqui dentro do zigosporângio. E, logo depois, então, da cariogamia, acontece a meiose. Então, aqui ocorre recombinação genética, que dá origem a vários esporos dentro do zigosporângio. Esses esporos vão germinar, dando origem a um fungo alfinete, então, que tem um esporangióforo, um esporângio que produz um número ainda maior de esporos, que são originários desse esporo que germinou aqui. E aí, agora, esses esporos aqui, então, é que são dispersos e vão dar origem, de novo, aqui ao início do ciclo sexual. Se o esporo germina, ou a hifa germina a partir do esporo, e não encontra, né, um parceiro compatível para entrar na fase sexual, ela pode, então, ir para a reprodução assexuada, que também eles são super bem-sucedidos, como eu falei, os zigomicota se reproduzem muito bem assexuadamente. Nesse caso, então, o micélio cresce, ele é monocariótico, forma esporângios, que são os fungos alfinete, que formam, então, milhares de esporos assexuais. Então, esses aqui são esporos que são clones iguais do micélio, produzidos a partir da mitose. E aí, também, esses esporos são liberados e podem entrar e continuar o ciclo da reprodução assexuada, ou, se eles germinam e encontram um micélio compatível, eles entram na fase sexuada. Essas estruturas da fase sexuada são super bonitas. Essa aqui, na verdade, essa foto aqui foi feita numa das aulas lá na Botânica, lá na UFSC. É exatamente o que a gente vê quando a gente faz essa aula prática no laboratório. Então, o que a gente faz no laboratório? O que a gente tem não é aleatório, né? A gente tem, então, 2 culturas mantidas de 2 do gênero Absidia. Então, a gente tem 2 organismos de Absidia que a gente sabe que são compatíveis, e o que a gente faz é colocar numa placa
a gente inocula de um lado um tipo de micélio e do outro lado outro tipo de micélio. E aí, na placa, a gente consegue ver, ela começa a se reproduzir assexuadamente e a gente vê vários das estruturas assexuais, principalmente na parte externa da placa. Então, eu vou desenhar aqui. Aqui a placa, a gente põe... A minha placa não está muito redonda, mas faz de conta. Então, a gente põe os inóculos aqui, e aqui a gente começa a ver vários dos fungos das estruturas assexuais, e à medida que o micélio cresce, eles se tocam no meio, e no meio começa a ocorrer, então, a formação das estruturas sexuais, dos zigosporângios, que é daí o que a gente vê, isso tudo claro a gente vê no microscópio. Então, ele parece com um mofo, quando a gente olha na placa, parece um mofo branquinho, mas tem, então, essas estruturas assexuais e assexuais na mesma placa, por causa da forma que a gente faz o cultivo. Então, para ver de novo como aparece na placa, né, isso aqui são fotos, isso aqui não é foto minha de aula, é foto de um outro trabalho, e a gente vê, então, aqui as fases. Primeiro, as duas pontas de hifa se encontrando, elas se tocam, ocorre a fusão, e a gente tem, então, aqui, ocorrendo a fusão das duas pontas. Aqui, a formação dos gametângios agora fundidos. Aqui, o prosigosporângio, então, quando está ocorrendo aqui nessa fase, internamente está ocorrendo a fusão dos núcleos, e a formação a cariogamia, a formação dos núcleos 2N. E, por fim, então, os esporos amadurecem dentro e ocorre a formação do zigosporângio maduro. E os zigosporângios maduros geralmente têm uma parede mais espessa, mais escura, e muitas vezes, como a gente vê aqui, que eu não chamei atenção, mas agora eu vou mostrar, nessa foto aqui a gente tem, então, uma microscopia eletrônica de varredura, que é de um livro, e a gente vê, então, esse zigosporângio super ornamentado com esses, como se fossem espinhos aqui, uma parede bem grossa, e isso acontece porque isso ajuda o zigosporângio a se manter por mais tempo no organismo, mesmo que falte água, né? E em algumas espécies, como é a absídia que a gente tem no laboratório, se vocês conseguirem notar aqui nessa foto, o zigosporângio está aqui, e de um dos lados, a gente tem hifas que partem da base e que formam como se fosse uma gaiola em volta do zigosporângio. Então, são pontas de hifas que crescem em volta do zigosporângio, quer dizer, essa minha mão aqui é o zigosporângio, as pontas de hifa crescem em volta, formando como se fosse uma gaiola, assim, e ajudam também a proteger os zigosporângios para proteger os esporos. E essa, então, foi a nossa aula de hoje. Eu vou parar de compartilhar para a gente abrir para perguntas. Bom dia, Ana Boie. Para a gente, então, abrir para perguntas. Vou parar a gravação, tá? E essa parte, então, eu coloco no Moodle para quem não pode ver inteira, para quem quiser ver de novo, para quem não pode vir à aula. Então, vou parar a gravação agora.